Importante a presença do senhor aqui. E olha, o senhor não imagina como eu encontro gente falando que, por causa do que o senhor falou aqui, muita coisa elas foram procurar, foram viver. Tá? Legal, muito mesmo, o senhor não faz ideia. E quando a gente veio preparar esse tema, né, de cuidados paliativos, aí uma moça lá na igreja falou: eu adoro ver você naquele padre, tá vendo? Porque ele é culto, né, e ele fala com a simplicidade, né? Aí eu fiz assim, não, então vou pegar da história, né? De onde surgiu o cuidado paliativo? Paliativo, né? Paliativo. O palio veio daqueles cavaleiros da Idade Média, e remota à Igreja Católica, né? Que ele usava para proteger, para confortar. E a Igreja Católica, na época das Cruzadas, ela dentro dos monastérios tinha os hóspedes, que eram justamente locais de cuidado de pessoas crônicas. Então, como está tudo ligado, né? O cuidado paliativo, o nome é do latim do palio, que é justamente essa ideia da proteção dos cavaleiros que levavam para a igreja. Interessante que na época dessas cruzadas existiam muitas ordens hospitalares, que era para cuidar das pessoas, cuidar. E quando a gente fala cuidar das pessoas naquele tempo, a gente não está falando nem curar, era só cuidar, porque às vezes nem cura tinha, né? A maioria, antibiótica é de 1940, então não existia quase pouquíssima coisa para se fazer de medicamento. Então era praticamente mostrar misericórdia ali, dando um cuidado. O sentido do cuidado paliativo é esse hoje, qual é o objetivo do cuidado paliativo? O que acontece? A ciência foi organizando, né? Quando chega em 1960, né, uma médica, que também era enfermeira, que também inglesa, que também era assistente social, ela viu, a gente tem que ter cuidado geral da pessoa. Existe a parte espiritual, existe a parte médica, existe a parte social da família, e ela criou esse conceito de cuidados paliativos. Em 1960, né? Depois, nos Estados Unidos também, outra médica, psiquiatra, também teve essa ideia e se expandiu. Em 1990, a OMS definiu como área da medicina, e depois o Conselho Federal, em 2009, então é tudo muito recente, padre. A Organização Mundial da Saúde definiu como uma área da medicina. Esse cuidado é global da pessoa. E aí, mas o Conselho Federal aqui no Brasil, aqui no Brasil, em 2009, no novo Código de Ética, é muito novo. E é curioso, padre, que quando a gente estava discutindo, ele inclui essa definição de cuidado paliativo a parte espiritual. E faz parte do cuidado paliativo. Faz parte do cuidado paliativo. Isso é curioso, porque assim, medicina é ciência, neurocirurgia a gente fala o tempo todo de ciência, né? E tudo que eu me baseio é numa definição técnica, científica, né? Sim. E quando a gente vai para algumas áreas, a gente percebe que o ser humano é muito mais do que isso. Muito mais do que só aquilo que você está lidando ali. Eu estou lidando. E chega um momento que a gente médico, eu sei que é difícil, mas a formação médica assim é uma batalha. A gente usa esse termo, né? Batalha, guerra contra a doença, isso e aquilo. Mas somos seres biológicos e todos vamos morrer. E na minha área de neurocirurgia, a gente lida muito com cuidados paliativos, porque tem muitos tumores, e eu falo francamente com meus pacientes, que não existe cura hoje. E aí, para a pessoa, é muito sofrimento, porque o médico que cuidou dela, o médico que operou, o médico que mandou para o oncologista, que fez quimioterapias, fez rádio, ele vai olhar para ela e vai dizer, do ponto de vista técnico, médico, sua doença não tem cura. Tá. E aí, como é que você vai lidar com essa pessoa que ouve isso, né? E aí entra os cuidados paliativos. São pessoas, uma equipe multidisciplinar, treinada, que envolve a parte espiritual também, envolve psicólogo, envolve enfermagem, envolve médico, treinado para lidar com esse tipo de pessoas que tem uma doença sem cura, mas que ela vai continuar tendo a qualidade de vida, não é que a pessoa está morrendo, então, né? Isso quando fala assim, cuidados paliativos, a pessoa fala assim, pronto. Entregou os pontos. Não é isso. Não é isso, né? O que acontece é o seguinte, a medicina, né, sempre foi muito dual, vida e morte, cura, não cura, né? E a gente médico é treinado assim, tanto que cuidados paliativos não tem cadeira em faculdade nenhuma aqui do Brasil. Não tem. O estudante hoje já começa a passar, mas é tudo muito novo, né? Então, a frustração, para mim mesmo, neurocirurgião, até esse livro que eu escrevi após um tumor cerebral, era isso, né? Eu fiz assim, e se eu tiver um tumor cerebral? E foi curioso, porque eu li um artigo da New York Times falando assim, como os médicos morrem, mostrando que o médico morre diferente da população geral. Que interessante. Ele faz menos procedimentos, ele tem um cuidado diferenciado. Aí, por quê? Dentro da medicina, a gente tem que incluir isso para toda a população. E aí, os cuidados paliativos, hoje em dia, qualquer hospital de ponta vai ter cuidados paliativos. No SUS, em 2018, o Ministério da Saúde diz que é necessário, mas está muito lento, tem pouca coisa. E a gente percebe que quando a gente bota hospital científico de ponta, tem a parte espiritual incluída também. Então, isso é bem curioso, padre, porque o ser humano não é só o físico. E na hora que você vai adoecer, na hora que você tem uma doença sem cura, o que vai dar bem-estar para sua família, que muitas vezes você vai morrer, ela vai ficar aqui, vai ser abordagem multidisciplinar que vai incluir esse médico especialista em cuidados paliativos. Gente, que interessante. Olha, essa visão dos cuidados paliativos, para mim até é diferente, porque o cuidados paliativos dava a impressão para mim que o médico falava assim,
não sei mais o que fazer. Então, e não é isso, não é isso. É até uma atitude corajosa de dar qualidade de vida para essa pessoa. O senhor deve notar isso também, porque às vezes tem paciente que fala assim, doutor, meu parente foi visitado pelo padre, tá mal, né? É que a pessoa quando vai, precisa de uma ajuda espiritual, porque a pessoa está morrendo, não. A igreja tenta mudar essa visão, até hoje, muito, porque você não chama o padre só na hora da morte, você chama o padre para levar o conforto em qualquer